Olá, amigos da TV Cidade, mais um Cidade Aberta, recebendo o nosso sempre comentarista, Senair Gomes da Silva. E daí, Senair, como é que estás? Quanto tempo, meu amigo? Pois Garcia? é, meio de férias? Eu estava com saudade de voltar a esse ambiente tão acolhedor. Obrigado. Mas preocupado, por outro lado. Primeiro, uma saudação a todos que nos acompanham, mas eu estava preocupado. Por quê? Porque a China, não sei o que lá, rede de TV chinesa, que o Xi Jinping é o maior, é o dono do maior partido do mundo, né? Comprou a Band, tem um protocolo de intenções de estar mantendo a Rede Globo agora, e talvez até consigam renovar a licença em função desse apoio do partido chinês. E eu fiquei preocupado, será que o Glacier entrou nessa? Não. Nós vamos continuar independente por um bom tempo. Vai continuar independente? Não, então eu fico feliz com essa Não dá para mudar o rótulo, né? Senair, e daí? Como é que foi o 7 de setembro, 12 de setembro? Será que o país vai dar uma acalmada? Será que o Bolsonaro vai se submeter ao que ele escreveu? Que até então ele só falava, nunca assinava, né? O que tu acha? No mundo político, e nós estamos vivendo num Brasil que virou muito mais político do que outra coisa nos últimos 30 anos, né? A gente fala muito mais em política do que em educação, segurança, infraestrutura, se desvia os assuntos que são realmente interessantes para o país, para o povo em si, para o cidadão que paga impostos, e se desvia para a política. É escândalo dali, roubalheira de cá, e você investiga dali, perde tempo para cá, e vão levando. O tempo vai passando, vão enchendo os noticiários com coisas que não decidem a nossa vida. Desviam, né? Desviam o real. Porque o que interessa para o cidadão comum, cidadão que trabalha, que levanta cedo, que paga seus impostos, que pensa no futuro da sua família, que pensa na aposentadoria para ele, o que ele pensa? Ele pensa em ter um bom emprego, ele pensa inicialmente que os filhos consigam estudar mais que ele, para que tenham uma melhor condição, melhor remuneração, que não tenha aquilo que ele não teve, que muitas vezes a gente erra na criação por tentar dar para os filhos aquilo que não ganhou. Mas não é bem assim, é ensinar a ganhar, ensinar ele a buscar com as suas próprias forças. Então, isso é o que o cidadão quer. E aí, o que a gente teria que ouvir na televisão, no rádio e ler nos jornais? O que o governo está fazendo? O que o Congresso está votando? O Paulo Guedes vive afirmando que temos que diminuir a carga das empresas, temos que diminuir os impostos, que de 43 tem que baixar para 25, 26, uma coisa assim. Mas também não fez nada muito diferente até agora, né? Pois é, mas a coisa vai se arrastando. Agora vem a desculpa da pandemia. A pandemia acabou, vamos combinar. Se a gente olhar, mas continua morrendo. Sim, mas desde que o mundo é mundo, nasce gente, morre gente. Então, é só olhar os números, que a pandemia não deu isso, essa loucura como foi a gripe espanhola, não chegou nem perto. Então, graças à vacina, graças à pesquisa, graças a uma série de coisas, passamos mais ou menos, muito mais tranquilo do que se apregoava no início. A pandemia está terminando e olha, era para ser muito pior, o resultado. Então, voltando ao problema do Brasil, nós tivemos um 7 de setembro fantástico para o Brasil. Tu te lembra de algum movimento nessa magnitude? Olha, eu em 64 eu tinha 12 anos, mas não tinha rádio nem TV, fiquei sabendo depois. Em 64 a família marchou junto com a igreja, é bom que se diga isso, e pedindo a intervenção militar e não ao comunismo de Jango, Brizola e companhia. Então, esse é o resumo da ópera. Porque não foi assim, foi uma vamos dizer assim, uma decisão militar. Não, a decisão, quem decidiu pela intervenção militar foi a igreja, a família, a sociedade brasileira. Dá um basta. É só ler o livro Agonia do Poder Civil, do Carlos Castelo Branco, e tem. E se não, vamos recorrer aos jornais da época. As ruas eram, imagina, em 64, a quantidade de brasileiros, que eram, acredito, 40, não, só chutando, 40 milhões de brasileiros. 70 era 90 milhões em ação, te lembra da música? Em 70, 80 milhões em ação. 80 ou 90? Não lembro. Acho que 70, né? 70. Copa do Mundo 70. Copa do Mundo 70, mas eu digo a quantidade de brasileiros, né? Imagine isso em 64, 6 anos antes.
bota que fosse 70 milhões. Hoje nós somos 210, 215 3 vezes milhões. mais. Né? Então, se você olhar, é quase 4 vezes mais do que era em 64. E as ruas estavam cheias. Então, me lembrei, se veio na minha mente, olhar as revistas e jornais quando eu tinha 2 anos depois, 3 anos depois, que eu olhava já na cidade, mesmo que eventualmente, se olhava e se ficava impressionado. Né? Quem conhecia 6 quilômetros quadrados e vê uma multidão, então para mim isso ficou na retina. E agora, o 7 de setembro, que eu olhei mais que uma vez para mais de uma foto dessas, eu fiquei impressionado. É muita gente pedindo pelo Brasil. A leitura que eu faço é que o brasileiro cansou do que estava aí. Porque primeiro, saímos de um regime militar de uma maneira pela porta dos fundos, né? Porque o regime militar foi desgastando pelo tempo que ficou, Sim, foi indo. Os movimentos populares foram crescendo e eles saíram pelas portas dos fundos e deixaram as portas abertas para que os guerrilheiros viessem a dominar o Brasil. Vejam que nós ficamos 30 anos sendo administrado praticamente por guerrilheiros. Nós temos que prestar atenção que guerrilheiro tem uma formação, militar tem outra formação. Nós não podemos comparar. Nós não podemos comparar. Se for para viver sob ditadura, eu prefiro a ditadura militar do que a ditadura de guerrilheiro, como é Cuba, como foi Nicarágua. Nós temos exemplo no mundo para provar isso. Isso aí. Que foram tomadas por guerrilheiros, foram administradas por guerrilheiros, e olha o que deu. Deu nada. Deu sofrimento e muitas mortes. E a família rica. E a família deles rica. Então, o que nós precisamos entender, que esse recado foi dado pelas ruas, sem quebrar uma vitrine, sem incendiar um automóvel, sem furar um pneu. E ruas limpas. E ruas limpas. Recolheram até o lixo. Então, se a gente parar para pensar, a evolução da sociedade brasileira tem que ser aplaudida de pé. E esses brasileiros foram às ruas, e por sinal serviu de lição, porque no outro movimento agora contra o governo, também foi ordeiro. Também foi ordeiro. O que eles mostraram de errado foi umas fotos ainda com o Bruno Covas no começo, para mostrar que tinha bastante gente. Isso é ridículo. Não tem mais como enganar, né? Enganar as coisas assim. Eu recebi um vídeo ainda hoje, mostrando como eles estavam organizando essa manifestação. A esquerda, eu não quero que falar em esquerda de jeito, mas o pessoal que é contra este governo. Eu te diria assim, este governo tem todas as razões para que alguém seja contra. Não tira a razão de quem é contra este presidente. Eu só não posso aceitar que as pessoas sejam contra o nosso país. Isso aí é. E o que eu mais assim, valorizo nas expressões deste governo como um todo são o patriotismo, o civismo, sabe? Essas coisas que estavam esquecidas. Uma recuperação dos símbolos nacionais, do respeito, da hierarquia, da ordem, que o resto a gente consegue consertar. Gente que teve de Farroupilha lá em Brasília, diz que as pessoas se ajoelhavam emocionadas, chorando na hora de cantar o hino nacional, né? Pela mobilização, pela organização. Né? E a gente perdeu esse sentimento ao longo dos anos. Sim. A gente foi perdendo. Pô, a gente não conseguia hastear a bandeira sem cantar o hino nacional na Semana da Pátria e outras datas, o hino da Independência. Não se ouve mais. Na escola ensinava isso pra gente. Na escola, a gente se acostumou com isso. E agora você, além de se perder, começa a substituir por uma outra bandeira vermelha. Nada a ver. Né? Então eu acho que estava lendo agora sobre a situação da Argentina, e na eleição agora recente, são as primárias que eles chamam, o atual presidente perdeu feio. Estão revertendo um pouco ali, né? A turma do Macri conseguiu fazer a maioria. Só que a destruição econômica da Argentina não pode exportar carne para segurar a inflação. E aí, cara pálida, como é que se faz isso? Como é que se compra essa carne no mercado interno, né? Que se o povo está com uma pobreza nunca antes vista, né? E a dívida externa, como é que fica? E a dívida, que é uma coisa que nos preocupa muito no Brasil, chegou a 83% do PIB. Hoje a dívida interna no Brasil é uma ameaça. Ainda o ministro está conseguindo, porque diminuiu muito o juro. Vocês imaginaram uma dívida de quase 5 trilhões pagando 14%?
Tinha isso do lado já. Né? Então a gente, mais do que nunca, torcer para que agora as coisas se acalmem, porque no dia seguinte à manifestação, o Bolsonaro estava com a carta branca. Ele se foi, inclusive se ouviu em muitos locais e manifestações, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Então o homem estava autorizado. O que ele fez com isso? Chamou a turminha, que realmente tinha que ouvir a conversa, e deu as cartas. O documento está aqui, falta só a minha assinatura. Vocês têm escolha. Vocês ainda podem, vocês têm uma chance. Ou muda isso, mais isso, mais isso. Ele impôs condições. E ele também mudou o discurso. E num ato de, vamos dizer até humildade, que como ele estava com o povo assinando embaixo para que ele metesse o pé na porta, falando bem português, e ele disse que não ia fazer isso, ele podia botar os caras para correr até. Ele simplesmente, olha, a oportunidade de vocês é essa. Chamou o Temer, que primeiro que é um constitucionalista. Não tem nenhum desses ministros aí que entenda de Constituição como o Temer entende. E que conhece as raposas como ele conhece. E que conhece o galinheiro e a raposa. Ele conhece tanto o galinheiro, o canil. Né? Porque é verdade. Outro dia os cachorros são os melhores nessa história toda. Como é que é o negócio? A gente leva, às vezes tem que levar na brincadeira mesmo. Sim. Mas o cara... Veio uma história muito engraçada, que diz que a grande sacada foi o Bolsonaro chamar o dono do cachorro. Isso. Né? Saiu essa história, né? E dizer assim, quem botou o Alexandre lá? Foi o Bolsonaro. Foi o Temer. O único que ele botou foi o único que ele botou. E ele tinha sido secretário de segurança. Ele foi advogado do PSDB. Então, ele é um cara, o Alexandre é um cara que conhece bem esse submundo aí, dessa política aí. Toda. Conhece bem. O Temer, além de conhecer o cachorro, ele conhece os donos dos cachorros. Sim. Ele sabe quem botou cada um lá dentro do canil aquele. Sim. Então o que acontece? Chama esse cara. Ele não vai fazer nada fora da Constituição, porque ele é um constitucionalista, é professor da USP, ele tem um histórico dentro disso aí. E dentro, se a gente parar para pensar, o que é o Brasil a partir da saída dos militares? É o MDB. Total. O Sarney foi o primeiro presidente da República pós-regime militar. Porque o coitadinho do Tancredo foi sacrificado. O Sarney era vice, né, em 85. Pois é. Mas ele era presidente nacional da Arena. Sim. Que era adversária do MDB. Mudou para... Aí o cara veio, ficou vice, ficou presidente, dando que se recebe, toma lá da cá, e aquilo virou escola. Quando o PT veio e conseguiu ser presidente depois da quinta vez, eu acho que o Lula estava andando, a quarta ou quinta? Acho que quarta. Quarta. E veio abraçado com o MDB. Caso contrário, não faz nada. O MDB sempre foi maioria, né? Um partido grande, um partido que era, vamos dizer assim, só existiu dois. Aí que veio a subdivisão. O Lula, pela esperteza que sempre teve, tentou essa sacada. Vamos abrir para 30. Quanto mais partido, melhor. Porque diminuía o MDB. O poder. Essa é a verdade. Diminuía vamos dizer, ele deixava um pouquinho de ser refém do MDB. Mas ele foi refém. Todo. No primeiro andar do Lula e no segundo... Até o PP estava junto? Por favor, né? Então, assim, ele pensando em aglutinar em nome da governabilidade, ele se tornou refém dos partidos. Prova está que loteou todos os estatais, os bancos, Caixa Econômica. Caixa Econômica dava prejuízo, tinha pegado o tesouro. Hoje tem 46 bilhões para emprestar. Em apenas 3 anos. Reduzindo o juro. Lá, e vai reduzir mais ainda. Então, se a gente parar para pensar, o que está acontecendo no Brasil não pode ser interrompido. Não precisa que seja Bolsonaro e Lula na próxima eleição, mas que seja alguém que pense que este é o caminho. O problema é que não tem ninguém, né? Eu fico pensando, pô, se Deus é brasileiro, e acho que é, porque com tudo que está acontecendo aí, ou pelo menos, não é sorte. A gente tem um povo que, se a gente olhar a história do nosso povo, saber que apenas há 200 anos atrás a gente tinha quase que uma maioria de escravos na nossa população. O que é um escravo? Um cara que nunca teve liberdade. Sim, trabalha pela comida, né? Tem que trabalhar pela comida. Daqui a pouco você pega povos do mundo inteiro e vem para cá. Essa é a composição da nossa sociedade brasileira hoje. E numa terra que se implantando tudo dá, né? Pois, aí que vem o detalhe.
Um país que, vamos dizer assim, é único. Qual é o país desse tamanho, com apenas, acho que agora chegou a 12% da área cultivável utilizada? Tem áreas a ser cultivada, em qualquer canto do país tem áreas. Qualquer. Então isso, para o mundo que precisa de alimento... Em especial a China, e agora a Índia também, que está vindo com dinheiro, né? Com dinheiro. Então, o que se pensou em termos de país para o futuro? É uma consolidação, porque nós não tivemos revoluções internas, nós não tivemos guerras entre nós, né? E acho que nunca vamos ter. Acho que não, pela nossa maneira de ser. O jeito do brasileiro é diferente. E essa composição que as pessoas que vieram chegando, vieram entendendo isso. O que é uma festa alemã? O que é uma festa italiana? O que é uma festa polaca? Esse pessoal veio e incorporou essa ideia do brasileiro num país tropical, num país que não temos 6 meses como o Canadá tem de frio. Nós ficamos aqui no sul ainda sofrendo uns 2 meses, aí 3. Forte, 2, 3 meses. Mas no norte do país é sol o ano inteiro. Então, se a gente parar para pensar, nós temos um país, se existe paraíso, é aqui. Basta o pessoal entender que pode se transformar isso aqui num paraíso. Agora, tivemos os nossos probleminhas, só faltava não ter mesmo. aí perderia a graça. Mas a partir do momento que o 7 de setembro criou esta possibilidade de mudança de pensamento, mudança de paradigma. Eu não quero mais que o direito fique... Eu não quero, não desejo, espero que não aconteça, que o direitista fique dizendo, mas tu roubou, o teu partido me roubou. Não queremos saber disso. Nós queremos saber o que nós podemos fazer por este país para melhorar a nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos irmãos brasileiros. O que nós podemos mudar? Tem muita gente sofrendo. O que cada um de nós pode fazer, porque o país, me parece, até para o contrário, que entrou nos eixos. O presidente vai administrar, as leis vão passar pelo Congresso, que vai ser aprovada, que não vai ser modificada, mas vão aprovar as leis a partir de agora, tanto na Câmara como no Senado. Nossos amigos lá do Supremo Tribunal Federal, vamos chamar de Supremo agora. O caminho fechou, abriu-se o Supremo. Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte do nosso país. Vamos respeitar, porque eles vão cuidar apenas da legalidade ou não da interpretação da Constituição. É só isso. Eles não têm que ir para dentro do Senado pedir para o cara votar essa lei ou não, indicar aquele ou não. Vou dizer que tem que votar ou não, né? Por que até agora o indicado do Bolsonaro não foi sabatinado? Já vão para 4, 5 meses já. Então, essas coisas tem que acontecer. Senão trava o país, né? Senão trava tudo. E aí deixa de cumprir a função para a qual existe essa instituição. Qual é a função de cada um? Vamos cumprir a função de cada um. Então, se isso realmente acontecer, e acho que vai acontecer, porque aquilo que se dizia lá no velho agudo, quem tem medo. Sempre. E agora o bicho pegou. A ameaça foi grande. E o povo, uns que ficaram contra o Bolsonaro, mas logo vão entender o porquê. E é muito bom que se diga, se metesse o pé na porta e fechasse o Supremo e viesse o Tribunal Militar, muita gente estava presa esta hora. Mas muita gente de fora do país e outras nações estariam se preparando para vir para cá. Porque quando você briga e os dois se comem, tem um terceiro que vai ficar esperando o que sobra para ele. Claro. Porque era muito simples o Brasil entrar numa guerra civil e brasileiro matar brasileiro durante não sei quantos anos. E aí, um país que viesse de fora não precisava nem fazer força. Estava pronto. Estava pronto. E para isso, eles se coligariam de uma forma muito simples, porque dá para todo mundo. Claro. Uma Amazônia, não precisa falar muito. Os nossas extensões territoriais de plantio, que é o que mais interessa hoje, de água, serviria para tudo. Então eu acho que foi uma atitude responsável, que vai dar resultado e tem que dar resultado futuro, porque todos nós podemos colher dessa manifestação que muita gente foi para a rua e deu resultado. Praticamente passou uma semana, né, do 7 de hoje é 14, hoje é 14. 7 de setembro, né? Mas assim, ó, será que o Bolsonaro aguenta até o final do mandato dele, esse novo Bolsonaro? Eu vi uma entrevista ontem, dia 13, do Mourão. Eu disse aqui que eu não confiava no Mourão. Sim. Eu continuo não confiando.
Mas o Mourão disse um negócio. Ele disse, olha, eu recebo políticos de todas as cores no meu gabinete. Eu não tenho gabinete paralelo, eu sempre recebi e vou continuar recebendo. Só que eu não aceito falar em impeachment. Então ele disse sim, e olha bem, ele estava falando para a Rádio Gaúcha, ele é gaúcho, né? E a família da esposa dele é de São Borja, se eu não me engano. São Borja ou Bagé? Bagé, de Bagé. Fronteira. Ele é de Bagé. E então ele estava dando essa entrevista e dizendo que ele não fala em impeachment. E eu te pergunto, alguém tem coragem de falar em impeachment hoje? Acho que não. O impeachment só volta se a economia declinar. E se o povo, através das redes sociais, que é onde a ressonância hoje não é mais nossos jornais, infelizmente, a nossa imprensa está desacreditada, ninguém mais, né? Eu tenho visto cada coisa na imprensa que é triste. Não tem como. A Globo, por exemplo, não dá para ver, né? Eu já desliguei faz tempo e as pessoas me contam o que eu ouvi da Globo para me dar risada. Não tem como. Porque tem coisas incríveis. Mas então, se as redes sociais hoje se tornaram tão importantes, foi a partir da eleição do Bolsonaro. Aí a gente se deu conta que dá pra gente conversar com outras pessoas. Sim. E aí o soco não alcança se alguém estiver meio nervoso. Eu tenho lido pelo Facebook depoimentos de farroupilhense, inclusive, em pontos antagonistas, mas que a partir de um diálogo, a partir de um entendimento que um pode ser diferente do outro e não precisa se agredir, eu acho que isso também é um amadurecimento nas redes sociais. Sim. As pessoas têm que amadurecer. Sim. Eu não sou obrigado a concordar. Sim, mas são ideias, né? São pensamentos. Agora não precisa ser meu inimigo. Claro que não. Eu tenho grandes amigos que, inclusive tenho grandes amigos que eram petistas e não são mais, e tem outros que continuam defendendo o Partido dos Trabalhadores. E eu acho que defender o Partido dos Trabalhadores até é normal. O grande problema é defender um Lula que não roubou, que até o próprio Olívio Dutra, que continua no Partido dos Trabalhadores, disse que houve problema. Claro. Que nós nunca tínhamos comido mel. É isso aí. E se lambuzaram. E os professores que ensinaram e potencializaram isso, porque o PT nunca tinha roubado, nunca tinha sido governo. O MDB que vinha nessa é que chegou e disse, vamos lá que dá. É assim que se faz. É assim que se faz. Até eu tenho um amigo petista aqui de Farroupilha e um dia ele disse para mim, Senaíra, agora eles encontram nós e fica olhando assim e a gente fica... E aí os petistas dizem, não, tu viu um disputa, tu viu que não era só nós que roubamos, vocês também estão roubando. Então virou piada. Virou piada, infelizmente. Só piada, que a gente percebe que o povo não quer mais isso. E a China? Com toda essa necessidade de dinheiro sobrando, é o inimigo do mundo hoje em termos de comando, né? Os Estados Unidos não têm interesse que o Brasil não seja colonizado pela China? Os Estados Unidos estão numa situação muito, vamos dizer assim, eu não digo que é um fim de ciclo, né? Mas como a China está prestes a ser a primeira economia mundial, não está longe não, porque não existe outro país no mundo com esta capacidade de produzir barato. Começa por aí. E com reserva, né? Produzindo barato, vendendo como estão vendendo para o mundo, mesmo que esteja diminuindo. Você vê um país europeus já com mais de um ano com movimentos contrários agora. Sim, saindo da China e indo para a Índia e para outros países. Porque se vier para o Brasil, as nossas leis trabalhistas não deixam ninguém competir. Hoje não somos competitivos. Nós temos dois problemas muito sérios aqui. Vamos chamar três: tributário, trabalhista e de logística. A nossa logística, principalmente no Rio Grande do Sul, é um inferno. Isso demora para ser renovado. Vai 10 anos, no mínimo. Porque a gente fica pensando, o que nós temos que fazer? As ferrovias que estão saindo do papel, portos que estão saindo do papel e aeroportos que estão saindo do papel. Saindo do papel agora. Sim, demora, né? Outro dia, naquela audiência pública, eu não estive mais aqui, depois da audiência pública, eu tive a oportunidade, em 3 minutos, de dizer o que eu penso sobre a nossa região. Eu queria alongar trevos aqui na nossa região. Gente, vocês não se deram conta, fui um dos últimos a falar e ninguém tinha falado isso, eu me senti realizado. Vocês não se deram conta que tem 2 portos para ser inaugurado aqui em Rondinha e logo para cima outro? E um aeroporto aqui em Vila Oliva, que em menos de 10 anos 3 vão ser inaugurados. E como é que vão chegar lá? Como é que nós vamos chegar lá? Eu cheguei a dizer no final da minha intervenção, eu disse, pessoas, se vocês quiserem ir à praia daqui 7, 8 anos, vocês têm que ir de helicóptero. Tu imagina uma 453, uma Rota do Sol,
sem duplicação. Não tem como. E os caminhões de toda a região levando mercadoria para o porto. E para o aeroporto também, né? Porque vai ser de carga e de passageiro. E mais carros e ônibus para passageiro. O que vai acontecer em Farroupilha? Não tem como. Não tem? Ou você coloca viadutos, porque a gente passa daqui para lá e de lá para cá, e uma autopista até Caxias, que não é ideia minha, quem me falou isso a primeira vez foi o João Silvestrin. Faz tempo. E faz tempo. E eu nunca esqueço as pessoas que me dão sugestão. E tu sabe que a gente fica muito feliz quando a gente fala. Outro dia eu falei aqui na TV, não sei se foi a última vez, a outra, que a Maria Tereza Bianchi, esposa do seu eu mandei para ela. Seu Walter. Walter Bianchi. Eu disse, quem me trouxe e largou na minha mesa Caminhos de Caravaggio, aqui, foi ela. E eu falei isso aqui na TV. E demorou quantos anos para sair? Olha, eu saí da SIG em 2007, acho que foi 14 anos. E ela veio me agradecer no mercado o dia que a gente se encontrou. Eu mandei para ela o programa. Ah, tu mandou o link. Mandei. Ela ficou muito contente. Então, eu acho que a gente tem que dar crédito às pessoas que merecem. Como eu falei do professor Juliano. O professor Juliano, eu falei para ele que a questão da gravidez precoce. Sim. E o professor Juliano me mandou o projeto primeiro. Aí eu li e disse, olha, professor, acho que é isso aí. Eu também não entendo muito fazer ler, né? E está aprovada, vai acontecer. Então eu acho que as pessoas, não é só você dar ideias, tem que ter alguém que as siga e que melhore. E fazer ação, né? Não pode ficar só na ideia. Então, né? eu tenho muita esperança, Graciela, tanto no nosso município, como no nosso estado, como no nosso país. Eu tenho muita esperança. Eu acho que o amadurecimento da nossa população está acontecendo. Não existe mais o analfabeto. Todo mundo, a educação, o conhecimento está, vamos chamar de conhecimento, está ao alcance de todos. A informação está mais fácil, está chegando no celular, né, a cada minuto, né? Então eu acredito muito que isso faça diferença para as próximas gerações, desde que se ligue um pouco mais na realidade. Eu acho que é por aí. Tem muita gente ainda meio perdida. Mas eu assim, quando eu comecei a ler mais sobre a China, é impressionante o poder de dinheiro que eles têm e a capacidade que eles criaram de produção, né, pela mão de obra barata. E o domínio que eles têm já na África, por exemplo, eles mandam, né, em função das terras, tudo, né. Só não mandam mais por causa das brigas lá de tribos e tal, né. Mas o Brasil é a menina dos olhos do mundo hoje. É a bola da vez. É a bola da vez. Eu penso da seguinte forma, que se a China vier mesmo investir no Brasil pesadamente, vai levar. Porque cada coisa tem seu preço. Sim, não tem como. Todo acordo tem que... As duas partes têm que ceder, né? E tem assim, governadores tipo Dória, o próprio Partido dos Trabalhadores agora na 5ª convenção, deve ser, o 5º encontro nacional anual do partido, trouxe professores da China, tem já convênio com o partido chinês, que ela só tem um, né? E para desenvolver, já tem a própria TV Band, já com publicidade do partidão, a Globo logo em seguida vai começar a trabalhar para mostrar ao povo brasileiro que a China não é o bicho-papão. Então isso é uma questão que vai se instalando aos poucos, e eles têm todas as condições de tomar conta do mundo. Com muito mais, vamos dizer, facilidade e certeza do que os americanos. Os americanos também tentaram colonizar o mundo. Sim. Lembra da Aliança para o Progresso? Sim. Então, veio dali, né? Veio dali. Então, a gente, vamos dizer assim, acho que é um beco sem saída. A grande questão é saber se eles vêm para cá para trabalhar junto com a gente, deixar a nossa liberdade, ou vão fazer com que faz com o próprio povo chinês. É isso aí. Porque pegar um gaúcho, um brasileiro e fazer com que o chinês faz, não vão conseguir. Não, eles vão tentar dominar pela política, né? Sim. Porque por outro ali jeito é mais não fácil. tem. Ali é mais fácil. Mas e a cultura? Vão respeitar a cultura? Acontece que o poder econômico deles é muito forte e ainda tem muito político que tem preço. Esse é o problema, né? E tem outro detalhe. O grande problema nosso brasileiro é como é que faz aquela galera dos 20, 25, 30, 35 anos que sextou com S de cerveja? Será que vai continuar? Aí que tá, né? Essa turma que não pensa
no futuro do Brasil, não quer nem saber, nem sei se estou vivo amanhã. É. É a resposta que eles se dão. Sim. Não penso numa poupança, em comprar um terreninho, não penso nada disso, que a nossa geração pensava. Será que esse vai se adaptar com facilidade? Eu acho que não, né? Mas assim, ó, eu não teria medo, né? Não tenho medo deles comprar terra, deles fazer portos que estão fazendo, né? Isso eu não tenho medo, porque tendo um governo forte que determina a lei, dá os caminhos para isso, né? O problema é eles tomar conta como eles têm esse interesse, né? Eu não sei até que ponto eles têm interesse de, vamos dizer assim, dominar um país como esse, desse tamanho, com ligações no mundo inteiro, né? Eu acho que é uma bronca. Se eles levarem economicamente falando a vantagem, já é suficiente. 26% da carne de frango consumida na China, não, 26% do que é exportada do Brasil para o mundo é aqui do Rio Grande do Sul. Então o Brasil exporta em termos de proteína animal que país nenhum exporta. Então, se interessa para a China, interessa para os outros também. Claro. Até que ponto essa equação vai fechar? Só que é o país que mais tem gente para alimentar. Aí também, né? Começa por aí. E a preocupação deles é muito... Mas aí eu acho que o MST vai para lá. Coitado. Lá eles não entram, né? A Igreja Católica vai lá e faz um equilíbrio. A Igreja Católica está bem dividida aqui, né? Que eles sentiram o problema que criaram, né? Ajudaram a criar. E a Igreja Católica, vamos dizer assim, pendeu muito para o lado do comunismo. Sim, desde o começo, né? Há muito tempo isso. E aí começaram a proteger muito. Porque, vamos um exemplo bem claro. Por que o Sem Terra não invade mais fazenda hoje? Sim, sabe. Tem lei? Claro. Tem lei. Agora, e é cumprida a lei, né? A lei é para ser cumprida. Então hoje tem lei. Não invadiram mais. Porque é simples, você pega um bando de pessoas, tu vai lá, ele não tem vocação para a terra, e ele vai lá, mata 2, 3 boi lá da fazenda, faz churrasco, mas depois ele vai pegar uma enxada, vai pegar um trator, não sabe nem ligar o trator. Não tem nenhum lugar que deu certo isso, né? Não tem como. Até tem uma dívida comigo, o Campos. Ele vai vir na TV falar sobre a experiência pessoal dele com os movimentos sem terra. O seu Clédio. Que legal. Sabe que, voltando para a China e os Estados Unidos, aonde os Estados Unidos botou a mão, lá tem o sul e o norte lá, né? Como é que é? O Vietnã. Vietnã, né? E Japão, depois da Segunda Guerra, que destruíram tudo, né? Mandaram o general MacArthur para lá, fizeram todo aquele... O que é o Japão, né? Hoje é as primeiras economias do mundo. Né? Então, aonde botaram a mão, tudo bem. E aonde a Rússia e a China botou a mão, Venezuela, Cuba, né? Bem isso. Do jeito que está. Né? Então, os exemplos são... Por exemplo, é simples de entender. Né? Os Estados Unidos, o que é? Uma democracia, a melhor democracia do mundo. Queira ou não, que funciona. Aí você tem um povo desenvolvido, educado, com visão de liberdade. China, qual é a visão de liberdade? Nenhuma. Rússia. A Rússia ainda hoje tem um pouco mais, mas é o braço forte do Estado que manda. A mesma coisa que você falou dos jovens brasileiros que não vão aceitar, a China já está com um problema de que, por exemplo, assim, lá eles escolhem alguns, né, e os caras estouram e daí vão para as redes sociais nobar. Aquilo que o empresário, que o operário lá de chão de fábrica jamais sabe que vai chegar lá. Então já tem esse problema, né? E outra coisa que saiu ontem na mídia em geral ali, é que os grandão, tipo o dono do Alibaba, que é o maior site de vendas, né, do mundo hoje, junto com a Amazon, ele já tem restrição de investimento, porque o cara estava se achando, né? Daí já deram uma podada no cara, né? Por isso que a gente sempre fala, é muito simples para o Xi Jinping administrar a China. Ou reza pela cartilha, ou tá fora. Ou tá fora. Porque ele é o absoluto. Sim, cá comando mim mesmo. É verdade, lá é de verdade. O partidão é quem? É ele e o grupo. O restante tem que rezar pela cartilha. A cartilha é muito... Tu vai para frente de um tanque de guerra para fazer a manifestação, tu desaparece, nunca mais se vai falar no chinesinho. Estudante, que foi um marco na época, né? O cara botou a cabeça dele a prêmio, né? Claro, são sociedades muito antigas e que vivem embaixo do sapato todo esse tempo, para eles é normal. Normal, até porque antes tinha os imperadores que fazia, que o sistema era o mesmo, né? O que mudou pro pessoal de Cuba?
com o Fulgêncio Batista ou com a família Castro? Continuaram no mesmo ritmo. Sim, a diferença é que o outro era mais aberto, né? Recebia Mas tudo. dava né? mais liberdade. E aí veio o Castro e incomodou. Eu queria só falar um negocinho sobre um detalhe sobre o voto auditável, né? Impresso. Mas eu fiquei feliz de saber que tem 3 países no mundo que não precisa de voto auditável, 3 potências. A China. O Butão, a Bangladesh e o Brasil. Só 3. Esses 3 não precisam voto auditável. Tá garantido que não tem problema. Que coisa, né, Tchê? E isso foi uma das grandes coisas que levou o povo para a rua também, né? Isso é revoltante. O último levantamento que nós fizemos ali, 53 deputados federais do PSL e 54 do PT. E o PT não ganhou em nenhum município, nenhuma capital, em lugar nenhum, só botaram 54 deputados federais. Quer dizer, tá na cara, né, senhor? Chegou num ponto que não dá mais para falar. É uma pena isso aí, né? E cada eleição tem uma história nova. Sim. E eu te pergunto, qual é o problema de tu botar a máquina, que é de segunda geração, que tu pegue o... Qual é o problema? E não precisa nem pegar, é só a gente ler ali, né? E ela deixa na urna para depois contar no final do dia, isso né? Que eu falo. Você ter o voto auditável, que é máquinas de segunda geração, porque todas são resistências para não ter o voto impresso. É para poder manipular, não tem outra Não tem outra explicação. Não tem. Mas temos a companhia do Button, do Bangladesh, para justificar o nosso... Tudo com B, hein? Deu certo. Aí, ó. Teu próximo. Terminou? Olha ali. E como ele é disciplinado, né, Bruno? Eu vai para 40 minutos, ele com 30 e pouco ele para. A disciplina é bonito. Precisa, né? Mas é um prazer voltar aqui na Gracia e a todos que nos acompanham. A gente procura falar sobre aquilo que a gente pensa. Pode até ter equívocos. E quem não tem? Então, fico muito contente de voltar aqui. Um abraço a todos. E tenham um bom final de trimestre. E o principal, né? 2022 está aí, né? Chegando. E vem a próxima eleição. E que ano rápido que passou, né? Mas eu digo assim, esses 3 meses agora vão ser decisivos. Eu também acho. Para a economia, para a política, para tudo. Principalmente. E que eu acho que o brasileiro tem que continuar vigilante. E o principal, né? Assim, nós podemos ter ideias diferentes e tudo, mas nós queremos o melhor para todos. Porque isso melhor só para mim não existe, né? Não existe. E até porque chega numa idade que o melhor é ter saúde. Isso aí. Ponto. Agora, para o meu neto, para o meu filho, para minha filha, para os meus sobrinhos, precisa um país um pouco melhor. É isso aí. Até a próxima.